Verstappen, papai, Bortoleto em xeque. Está no ar mais um Direto do Paddock, diretamente dos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, dessa vez pré-GP de Miami, etapa número 6. Hoje tivemos entrevistas lá na Flórida. Verstappen perdeu o dia de mídia, a gente vai contar tudo pra você. Direto do Paddock, um oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Baixe o aplicativo, link disponível aqui na descrição e através do QR Code você consegue baixar o app na sua loja. Eu, Carlos Costa, estou na companhia de Guilherme Longo para tratar de tudo que foi notícia na Fórmula 1 hoje, dia recheado de notícias, hein, Gui? Olha, muita coisa aconteceu mesmo, inclusive com quem não tava lá, né? Mas salve, salve, galera, um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando o nosso Direto do Paddock pré-GP do Miami e um GP que começou longe de Miami, né? Todo mundo de olho em Verstappen. Verstappen, papai, embora ainda não haja confirmação com relação ao nascimento do bebê, né? A gente vai tratar disso mais adiante. Vamos começar pela notícia desportiva mais importante do dia, que é a situação de Sérgio Pérez. Aparentemente, ele está perto de voltar à Fórmula 1 em 2026. Segundo o Bild, o jornal alemão, a Cadillac já escolheu o Pérez para ser um dos pilotos da equipe, né, da estreia da equipe no ano que vem. E isso condiz com alguns rumores que a gente já tinha dos últimos dias, né? A Cadillac vai fazer um evento esse fim de semana em Miami, no sábado, anunciando oficialmente a entrada na Fórmula 1, possivelmente até revelando qual vai ser a pintura do carro do ano que vem. E a expectativa já era que eles fossem anunciar pelo menos o primeiro piloto. E a gente já sabe, informações de bastidores, que o Pérez vai estar presente em Miami. É a primeira corrida que ele vai aparecer no paddock esse ano, né, depois da demissão da Red Bull. Só que também informações de bastidores, colegas nossos do motorsport.com Latinoamérica, que tem contato com assessores do Pérez, eles falam que o Pérez está negociando com 3 equipes, a Cadillac sendo uma delas, e que a decisão ainda não foi tomada, que a expectativa é que ele bata o martelo ainda no mês de maio. Então vamos ver, sábado vai ser um dia bem interessante aí. Agora, interessante também, né, essa informação de que ele teria negociado ou estaria em negociação com outras equipes, outras 2, talvez. Quais seriam, né? Esse assessor fala que uma delas é muito óbvio, até mais óbvio que a Cadillac, para mim não tem, se a gente for parar para analisar. O que sobram de opções? A Aston Martin, porque o Pérez já correu lá antigamente. Assim, tem as óbvias que ele não está negociando. Red Bull, Racing Bulls, fora de cogitação. McLaren, Ferrari, também diria que fora de cogitação. Haas, talvez. Alpine, talvez. Eu acho que pela ligação histórica dele, a Aston Martin seria a maior probabilidade. Mas com toda essa questão da mudança para a Honda no que vem, a possível entrada do Verstappen, né, se as coisas degringolarem de uma certa forma na Red Bull, não sei, não faz muito sentido. E o Alonso tem contrato até o final de 2026, né? Então, isso. Não sei se na vaga do Stroll, enfim. Vamos ficar de olho nessa situação do Sérgio Pérez. Você que está com a gente, você acha que o Pérez é uma boa contratação para a Cadillac? Comente aqui abaixo. Não se esqueça de dar o like, hypar também o nosso vídeo e, claro, se inscrever e ativar as notificações, cobertura toda aí do GP de Miami com várias lives durante essa etapa, né? Lembrando que temos corrida e sprint, então no sábado a gente tem o programa Pódio Sprint repercutindo a prova curta lá na Flórida e, claro, depois o Q4 com a classificação para a corrida principal. Nesta sexta-feira, o Sexta Livre tem um ar de Q4 analisando a classificação da sprint. Então se inscreva, ative as notificações, além de deixar a curtida e hypar aqui o programa de hoje. Programa realizado, gravado, publicado no dia 1º de maio. 1º de maio sempre nos remete a Ayrton Senna, agora 31 anos da morte, o nosso tricampeão mundial, lendário piloto brasileiro. E quem falou sobre o Senna, e não só, foi Jonathan Whitley, chefe de Gabriel Bortoleto na Sauber, né, Gui? Aliás, o Carlos mencionou, né, dia 1º de maio, fica o convite para vocês aqui que estão assistindo direto do Paddock. Hoje também a gente publicou cortes da nossa entrevista com o Roberto Cabrini, uma grande entrevista que ele deu pra gente ano passado, nos 30 anos da morte. Entrevista gravada, aliás, exatamente no no dia 1º de maio. Ele estava aqui exatamente um ano atrás. Então deem uma olhada, tem alguns trechos ali bem legais da entrevista com o Cabrini. Mas voltando a Jonathan Whitley, atual chefe da Sauber, atual chefe de Gabriel Bortoleto, ele foi o entrevistado da semana do Beyond the Grid, o podcast oficial da Fórmula 1, e entre várias coisas do momento atual da Sauber, ele lembrou também da questão da morte do Senna. Por quê? O Whitley, em 1994, era mecânico do Schumacher na Benetton. Então ele falou sobre como que foi essa questão, essas primeiras corridas. Muita gente fala, né, que seria
uma grande rivalidade entre os dois pilotos, acabou sendo encurtada pelo acidente, mas ele falou, na verdade, que existia uma camaradagem, uma parceria entre os dois pilotos, e não só entre os pilotos, mas envolvendo também os mecânicos, a equipe. Ele fala que quando um saía do carro, mostrava o tempo do outro para o um. Então, bem interessante, é uma coisa que a gente não sabia. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido isso, e é curioso, né? A imagem que se tem é de uma certa rusga entre os dois, inclusive. Exato, e a gente vê que a cada ano surgem informações novas, né? 1º de maio, sempre lembrando de Ayrton Senna, claro, o fatídico acidente no GP de San Marino de 1994, etapa de Imola, à época ainda se chamava GP de San Marino, hoje GP de Emília-Romanha, é a etapa da Fórmula 1 pós-GP de Miami, aliás, em 2025, mas a gente publicou no motorsport.com, Gui, uma matéria bem interessante sobre a quebra da barra de direção, a coluna de direção, né, que é tida ali como a causa do acidente do Senna lá na pista da região de Bolonha. Traz pra gente os destaques dessa matéria. Eu não vou entrar profundamente em detalhes, convido vocês a lerem lá, que ela tá bem completa, mas no geral, a gente tem o colega do Motorsport Itália, né, que é o Franco Nunes. Ano passado ele lançou um livro sobre a morte do Senna, nos 30 anos da morte, pegando pelo ponto de vista da lei italiana. Porque na lei italiana, se por um acaso alguém morre dentro de um autódromo, tem que ter alguém declarado culpado. A justiça italiana exige isso. Então, o trecho a matéria, que é um trecho do livro, na verdade, traz um pouco dos detalhes sobre como foi o processo do Senna. A investigação, né? Toda. E entre os achados, né, uma equipe técnica da Universidade de Bolonha fez toda uma série de investigações na coluna de direção, e um dos detalhes assim, que chama a atenção da investigação é que a coluna já estava quebrada antes da corrida. Eles não conseguiram determinar exatamente quando que ela estava quebrada já, mas os exames conseguiram determinar que no momento da corrida já havia uma quebra na barra de direção, muito provavelmente causado por causa das mudanças feitas no carro, que também teve um pedido do Senna ali no meio. Ele falava, né, que o jeito que a coluna de direção estava colocada forçava ele a ficar no carro de um jeito que os dedos dele, enquanto estavam no volante, pegavam no cockpit, machucava. E aí, uma das coisas que foi feito foi reduzir a grossura da barra de direção, e que isso pode ter sido um dos fatores aí que tenha levado ao acidente. Essa questão do dedo batendo no cockpit é até um pouco exageradamente mostrada na série Senna da Netflix, né? Mas, enfim, fica aí o convite para vocês acessarem o motorsport.com, ler essa matéria, a gente vai deixar o link aqui nos comentários também para você conferir. Vamos falar agora de Max Verstappen, afinal, pelo que consta, ele está em vias de ser papai de uma menina, né? A informação sobre o gênero aí, do bebê vem à tona através do Rodrigo Piquet, da família ali, da Kelly, Já né? tínhamos tido essa informação vazando antes, né? Quando a Kelly publica uns vídeos do chá de bebê, tem uma imagem que ela coloca nos stories, que alguém escreve lá, baby girl também, né? Menina. Então, agora eu acho que é realmente a confirmação dessa informação. Interessante essa notícia, né? O Max está aí em vez de ser papai, e ele se tornará apenas o segundo papai do grid da Fórmula 1. A gente estava levantando isso, né, Gui? É engraçado quando você pensa nisso. É que no ano passado a gente tinha mais. Magnussen era pai, o Pérez é pai. Agora o Verstappen está se juntando ao Hulk, os únicos dois pilotos do grid. Então a gente vê também o rejuvenescimento do grid da Fórmula 1, né? Pilotos mais velhos hoje, acima de 35 anos, só tem 3, é Hulk, Alonso e Hamilton. O resto, a grande maioria é 30 para baixo, né? Então, eles estão em relacionamentos, não estão casados. Mas a questão é, o Max recebeu a liberação da FIA para não participar do dia de mídia. Lembrando, né? Precisa dessa liberação, porque senão ele é multado. Já vimos isso outras vezes. Mas é mais um protocolo para que não se falte sem motivo, né? Às vezes tem questão de voo, doença, mas essa ele teve a liberação oficial. E a questão é o seguinte, o Verstappen, as informações que a gente tem é que ele já está a caminho de Miami, então tudo indica que, na verdade, o bebê já nasceu até. Ele deve ter ficado ali até esperar o nascimento, tudo, e aí pegou o avião para Miami. Então, segundo a Red Bull, amanhã teremos Verstappen normalmente no fim de semana, e eu acho que aí vai ser o momento que ele realmente vai fazer o anúncio, vai talvez falar o nome da criança, que é uma coisa que também tá todo mundo curioso para saber. Oficialmente não há confirmação, mas a gente tá aí nessa expectativa, o Gui bem trouxe
a linha do tempo dos fatos e a gente coloca na tela para vocês agora a postagem do Rodrigo Piquet indicando aí, inclusive, o signo, né, da filha do Max e da Kelly Piquet. Agora, falando em briga por título da Fórmula 1, Verstappen é um dos protagonistas, terceiro colocado no Campeonato Mundial. O Piastri, claro, é o líder, foi elogiado aí por Alan Jones, campeão mundial da Fórmula 1 em 1980 com a Williams. O australiano deu uma alfinetada daquelas no Lando Norris. E hoje o Norris foi questionado sobre a briga com o Piastri pelo título, né, Gui? Lando Norris, que diga-se de passagem, vai pra pista esse fim de semana com um capacete feio, pra dizer o mínimo. Vamos né? colocar na tela pra vocês. Cuidado que é meio brilhoso, né? Vai cegar todo mundo esse globo de discoteca do Lando Norris. Mas, nas coletivas dessa quinta-feira, ele falou um pouquinho sobre essa questão de estar chegando pela primeira vez no ano atrás no campeonato, né? Vamos lembrar, o Norris liderou o campeonato nas 4 primeiras etapas, ele sai da quinta na Arábia Saudita na vice-liderança. A gente tem hoje Oscar Piastri, 99 pontos, o Lando Norris, 89, 10 a menos, e o Verstappen, 87, só 2 pontos do Norris. E ele falou um pouquinho sobre essa situação. Ele falou, não estou nem um pouco preocupado. Piastri está fazendo um bom trabalho e merece. Não acredito muito nessa coisa de boa fase. É só minha opinião e estou fazendo o que posso. Claramente cometi alguns erros e não estou no nível que preciso estar. Mas acredito que logo estarei no lugar certo, então não há motivos para preocupação. Ele fala nessa coisa da boa fase porque 2 classificações consecutivas problemáticas. No Bahrein, larga da 6ª posição, uma classificação que não foi do jeito que ele queria, e aí a Arábia Saudita de fato bate no muro, larga da 10ª posição e não consegue terminar no pódio. Corrida importante para o Norris reagir no campeonato, né? E um ano depois da primeira vitória dele na Fórmula 1 GP de Miami de 2024. Ele que dali em diante realmente embalou e, claro, é um dos postulantes ao título nessa temporada de 2025. Na sequência a gente fala de Brasil, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton, se você assim considerar, mas antes eu tenho um recado para você. E olha, o recado vai ser combado, porque Eric Gabriel não está aqui comigo e com Guilherme Longo, mas ele dará as caras aqui no nosso direto do Paddock. Mas você já deve ter visto, tem uma galera comprando Bitcoin, né? E a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual, deixa tudo mais simples e seguro. Baixa o app na sua loja de aplicativos e dá uma olhada. Investir em cripto, em Bitcoin, Ethereum, Solana e tudo mais pode ser bem fácil e lucrativo. Quem explica como fazer tudo isso é ele, o decano do motorsport.com, Eric Gabriel. Investir em cripto pode parecer complexo, mas não precisa ser. A Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Aqui você pode ativar o modo inteligente e ter a sua carteira rebalanceada automaticamente todos os meses de acordo com o seu perfil. Tudo isso em poucos cliques direto no aplicativo da Mint. Baixe agora e invista. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Tá dado o recado do Eric, QR Code para você baixar o aplicativo, link para baixar o app também na descrição aqui do nosso programa Direto do Paddock, bem facinho para você. Agora, conforme prometido, vamos falar de Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber que recolocou o país no grid com um titular pela primeira vez desde 2017. Foi ali analisado pelo seu manager Fernando Alonso, é isso, Guilherme? Hoje a gente teve bastante coisa envolvendo o Bortoleto, né? O Bortoleto, inclusive, falando do papai Verstappen, né? Que não vai mudar nada do estilo de pilotagem. Até brincou. Acho que agora ele até vai pilotar mais rápido. Mas o Alonso fez uma análise boa aí do seu cliente, Gabriel Bortoleto, né? Lembrando pra galera, Fernando Alonso é o empresário do piloto brasileiro. Ele falou o seguinte, acho que como é comum na Fórmula 1, é difícil de analisar as performances. Na Austrália, todos ficaram surpresos de forma positiva em ver Gabriel passar para o Q2. E de vez em quando o carro não está na janela correta ou não é competitivo o suficiente, nós dois acabamos lutando pela vaga no Q2. E ele falou, certamente é um novato com menos resultados e menos manchetes, mas no momento vejo que ele está fazendo um trabalho perfeito. E falou que o foco do Gabriel agora tem que ser realmente se aclimatar à Fórmula 1. Ele falou um negócio que é muito real. Na Fórmula 2 você tem mais tempo de focar no carro. Ele falou, aqui você tem que trabalhar no carro, você tem que trabalhar com os engenheiros, você tem compromisso de imprensa, tem viagens, tem os patrocinadores, etc. Então é muito mais corrido e complexo. Isso, é uma programação completamente diferente. Então ele falou, o foco dele agora tem que ser realmente se acostumar com o carro
da Fórmula 1. E o próprio Gabriel falou um pouco sobre isso também na quinta-feira. Ele comentou sobre o que ele sente que está faltando para ele. E ele acha que é realmente a classificação. Ele fala, tá faltando para mim acertar uma volta, poder completar uma volta rápida sem cometer nenhum tipo de erro. Ele falou, no Bahrein não consegui fazer isso, em Jeddah não consegui fazer isso. Então é o que tá faltando para mim. Na China eu acho que ele foi atrapalhado pelas duas Ferraris, né? Também, Hamilton, verdade. Em especial, acertar uma volta limpa ali é algo que de fato faz toda a diferença. Você que tá com a gente, palpita aqui sobre o GP de Miami de Gabriel Bortoleto e, claro, palpite também com relação aos vitoriosos, pódio, enfim, da etapa lá da Flórida. Norris vencendo de novo, quem sabe? Piastri chega embalado e Verstappen é Max Verstappen. Agora, falando em Hamilton, o piloto britânico da Ferrari, heptacampeão mundial ainda em adaptação ao time de Maranello, respondeu falou, aos inclusive, críticos. que tá fugindo de comer macarrão, de comer pizza. Tem que manter a dieta, mas o Hamilton tem sido, a meu ver, exageradamente, melhor dizendo, criticado. A galera não tá dando tempo ao tempo. E é claro, natural, dado o fato que ele é heptacampeão do mundo e todo o hype em torno da transferência dele pra Ferrari. Mas tem muita gente passando do ponto e ele foi questionado sobre esses tais haters, né, Guilherme? Inclusive a gente teve hoje uma declaração do Sainz sobre isso, né? Que ele falou que não tá surpreso em ver essa dificuldade que o Hamilton tem de adaptação ao carro da Ferrari. E o Hamilton foi nessa linha também, respondendo mais uma vez essas críticas, esses haters que ele tem nas redes sociais. Ele falou, esqueço disso imediatamente, eu nem penso nisso. Eu não tento focar em opiniões de pessoas que não têm nenhum insight sobre o que realmente está acontecendo, sobre pessoas que nunca estiveram na minha posição. Então, eu mantenho a minha cabeça no lugar e tento curtir o trabalho que estou fazendo com as pessoas que estão aqui comigo. Então, o Hamilton falou, podem falar à vontade, tô nem aí. Mandou a real, né? E o Hamilton talvez chegue aí um pouco mais animado para essa etapa em função do formato sprint. Lembrando, na China ele venceu a corrida sprint. Primeiro triunfo dele aí pela Ferrari. Claro, não é uma corrida longa, um GP, mas fica aí para registro também. Hamilton, que aliás falou sobre a associação de pilotos da Fórmula 1 também, né? A gente está nesse momento de crise da FIA, a gestão do Mohammed Ben Sulayem muito criticada, pessoas de peso ali dentro, como o número 2 da cadeia de comando, pedindo renúncia há algumas semanas. Então Hamilton deixou bem claro que ele quer que os pilotos tenham mais voz dentro da Fórmula 1. Ele defende que a GPDA precisa ter um poder de voto dentro do conselho da categoria. Acho interessante isso, porque hoje a gente tem FIA, Liberty Media e as equipes. Mas as equipes não necessariamente representam o interesse dos pilotos. Eu acho que seria interessante colocar pelo menos um voto para a GPDA ali, para eles pelo menos terem um poder de fala dentro dessas discussões. Até porque quem corre os riscos são os pilotos. Exatamente. Né? Acho que o Hamilton tem razão aí nesse pleito dele. Vamos ver como a FIA, enfim, o mundo da Fórmula 1 reagem a essa pedida. Até no âmbito das equipes, às vezes tem time que tem voto mais importante do que outros. Né? A gente sabe a situação da Ferrari, por exemplo. Ferrari, curiosamente, agora casa do Lewis Hamilton. Você que está com a gente, será que o Hamilton reage nesse GP de Miami? Comente. Queremos saber de vocês o que sentem acerca do heptacampeão nessa etapa da Flórida, a primeira de 3 corridas nos Estados Unidos, como tem sido praxe aí nos últimos anos. Você que está com a gente, não esqueça de deixar o like também, se inscrever, ativar as notificações. A gente tem a cobertura de classificação para sprint, da corrida sprint propriamente dita, claro, classificação para a corrida principal e o GP em si. Então, depois de cada uma dessas sessões, a gente tem as nossas lives, programas ao vivo, debatendo tudo da Fórmula 1 2025. Além do like, da inscrição da notificação, você deve também hypar o nosso conteúdo, e assim o YouTube verifica que vocês estão de fato curtindo aqui o que a gente produz para vocês. Falando em produções especiais, meu caro Guilherme, tivemos no último fim de semana estúdio do Motorsport.com na Porsche Cup e hoje a gente traz mais uma entrevista bem legal pra galera, né? É isso aí, minha gente. Continuando nossas entrevistas do estúdio Motorsport.com lá na Porsche Cup Brasil, hoje a gente vai falar com uma piloto que deixou já sua marca na Porsche Cup, chegando, ganhando título e agora está fazendo a sua estreia na classe principal, a Carreira Cup. Claro que eu estou falando de Antonella Bassani. A Antonella falou aí sobre esse momento, a dificuldade inicial que ela teve de adaptação ao 992. Também contou uma história interessante envolvendo Letícia Buffoni. Então, dá uma olhada aí.
Salve, salve galera ligada na Motorsport TV no YouTube. Estamos aqui no loungemotorsport.com na Porsche Cup Brasil, celebração dos 20 anos da categoria, uma etapa mais do que especial aqui em Interlagos. Vocês estão vendo, a gente está com um estúdio completo aqui, olha só que legal. E claro, se a gente está aqui no estúdio, a gente tem convidada, e olha, convidada muito importante, vocês já estão vendo aqui na tela comigo, Antonella Bassani. Antonella, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço pelo convite, é um prazer ver vocês aqui com o estúdio, né, aqui na Porsche Cup. Eu acho que muitos pilotos gostam de acompanhar tudo e mais um pouco sobre motorsport, então acho que é muito legal para todos nós. É isso aí, ó. E vocês vão acompanhar aí ao longo do fim de semana, depois também várias entrevistas com os pilotos, contando histórias, falando da importância da Porsche Cup. Fica ligado que tem muita coisa legal. Mas, Antonella, terceiro ano na Porsche, agora fazendo a sua estreia na Carreira Cup, uma trajetória que, por mais seja curta, já teve muitos resultados. O título na Sprint Challenge em 2023. Como é que você vê aí essa tua caminhada na Porsche Cup até aqui? Eu acho que foi uma caminhada super positiva. Acho que infelizmente na Carreira Cup a gente não iniciou as primeiras etapas da melhor forma. Eu acho que faltou um pouco da minha adaptação, obviamente rápida na primeira etapa. A Carreira Cup é onde tem uns níveis de piloto muito mais alto, né, do que a Challenge, a própria Challenge. Mas infelizmente na primeira etapa esquece, não consegui adaptar nada com o carro. E na segunda eu consegui já mostrar um pouco de velocidade, mas infelizmente tive um incidente. Mais coisas que acontecem, coisas de corrida. E agora ir bem nessa etapa de Interlagos e ver como é que vai estar a pontuação no campeonato, que é um pouco mais difícil, né, do que os anos passados para mim. A situação fica um pouco mais complicada. Mas, entre tudo e tanto, é aproveitar, curtir. É sempre uma honra poder estar andando aqui de Porsche. Eu acho que é o sonho de todo piloto, querendo ou não passar a conhecer o carro, porque não é só uma marca, não é só uma categoria, na verdade, que pilotos gostam, mas é uma marca assim que tem muita admiração, não só de pilotos, mas como de todas as pessoas. Então, acho que todo mundo tem uma curiosidade e gostaria de andar, pelo menos dar uma volta, ter essa oportunidade. E, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer, né? Tá fazendo a minha terceira temporada. Bem, uma coisa curiosa da tua carreira é que você faz a transição do kart para os carros já direto aqui na Porsche Cup, né? Então, é uma categoria muito emblemática para a sua carreira e já tendo sucesso logo de cara com o título da Challenge 2023. Eu queria que você falasse sobre como foi a recepção que você teve. Eu acho muito curioso, eu acompanho, né, desde quando você chegou, os pilotos te abraçaram, né, como irmãos mais velhos, primos, tios. Como que é essa relação com os pilotos da Porsche? Eu achei na primeira etapa, acho que ninguém imaginou, né, eu chegar no meio da temporada tão forte como eu cheguei, resultados super constantes, de uma maneira muito rápida. Eu subi do kart, não tinha aparecido em lugar nenhum. Geralmente quem tá no turismo, quem tá no Fórmula não acompanha mais muito kart, então eu ter surgido aqui na Porsche Cup do nada, assim, pra eles acho que foi uma surpresa. Então ter ganhado, eu acho que ainda surpreendeu mais todo mundo. E sim, todo mundo da Porsche Cup me acolheu. Eu sempre falo, a Porsche Cup é mais que uma categoria, é uma família. Todo mundo se abraça, todo mundo se dá bem com todo mundo. É muito difícil tu ver uma rivalidade fora das pistas. A gente sabe que sempre tem um ou outro, mas é muito difícil aqui na Porsche Cup você ver isso, porque todo mundo se trata como uma família. E aqui eu fui recebida, na verdade, aqui como irmã de todos os pilotos. Então todo mundo me abraçou, me acolheu de uma forma inexplicável. Essa coisa da irmandade eu acho bem curioso, né? Porque você compete com os pilotos, vocês são rivais na pista, mas tem uma amizade boa fora. Inclusive eu via em 2023 os pilotos te davam dicas também, né, sobre o carro, sobre alguma pista que você não conhecia. Na verdade, todas eram inéditas para você naquele primeiro ano, né, se eu não me engano. Exatamente, todas as pistas eram novas para mim, nunca tinha andado ainda em nenhum autódromo aqui no Brasil, então foi tudo muito novo, tudo experiências novas que eu adquiri, então todos os pilotos sempre me ajudavam. Não está sendo diferente na Carreira Cup, pilotos que não estão correndo na carreira, que os pilotos de estoque estão me dando super dicas muito boas, e também pilotos da carreira mesmo, que andam ali na frente, que me ajudam bastante. Sou muito grato a todo mundo que quer me ver evoluindo cada vez mais na categoria. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, mas é só o começo aí. Bem, 2 anos e meio já aqui, pilotos muito próximos, relações mais próximas. Antes mesmo da gente gravar, você estava ali brincando com o Caio Castro. Tem alguma história engraçada que você lembra assim? Putz, essa história é muito boa. Cara... pior que eu não sei. Eu acho que pra mim tudo se torna muito engraçado, eu não sei porquê, mas tipo...
qualquer coisa é muito engraçada na minha vida. Eu não sei se é alguma coisa que passa na minha cabeça, mas tipo, só dentro aqui do autódromo pode ser que eu sou uma pessoa até que séria, mas quem me conhece profundamente sabe que, tipo assim, é zero as coisas pra mim, tipo, eu levo tudo muito na brincadeira, muito engraçado. Então, pra mim, tipo, eu acho tudo engraçado, entendeu? Então não tem nada muito específico, assim. Tem, na verdade, o dia, né, que a gente eu tava lá em Portugal. E a gente, não sei onde a gente estava, acho que era no Farol. E eu caí, tipo, a gente foi subir, a gente foi escalar um negócio. Skatista, ela conseguia escalar de boa, né? Já eu caí, eu me ralei inteira. Pra colocar o macacão depois foi complicado. E uma história marcante. Eu acredito que deve ser o seu título de 2023, mas tem alguma, assim, que se destaca, que você fala, putz, eu vou lembrar disso aqui por muito tempo? Minha primeira vitória em Goiânia, eu acho que foi algo muito marcante pra mim e vencer em Estoril também. Legal, 2 pistas bem diferentes e o desafio de estar correndo fora do país, né? Exatamente. Agora pensando daqui para o fim da temporada, ano de adaptação ao 992, quais são as expectativas aí para o restante do ano? Agora é tentar recuperar o prejuízo que eu tive nas 2 primeiras etapas. Infelizmente o campeonato acho que está muito difícil para mim esse ano, a gente depende muito de outros pilotos. Mas agora é evoluir com o carro mesmo, mostrar resultado, ganhar corrida, poder ser agressiva e ir para cima mesmo. Maravilha, Antonella. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigada. Boa sorte nesse fim de semana. Vale. É isso aí, minha gente. Essa foi mais uma edição do LoungeMotorsport.com na Porsche Cup Brasil, celebrando 20 anos da categoria. Fiquem ligados que vem muito mais por aí. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tá aí a grande Antonella Bassani, sempre nos atendendo prontamente aí nos paddocks pelo Brasil. E claro, falando em produções especiais, a gente tem a etapa da Stock Car Interlagos neste fim de semana. Estaremos todos lá também para trazer para você a melhor cobertura. Então aguarde e acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, o link para o nosso canal do WhatsApp está aqui na descrição do programa. E claro, a cobertura completa você acompanha no nosso site. Baixe o aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS. Falando em cobertura do fim de semana, Stock Car, Fórmula 1, claro, e temos os horários da Fórmula 1 pra galera, né, Gui? É isso aí, minha gente, anota aí então. Sexta-feira, treino livre único, fim de semana sprint, um treino livre apenas. Então, TL, 1h30 da tarde, seguido da classificação sprint, 5h30. Terminando o quali da sprint, estaremos aqui no Sexta Livre. Sábado, dia de corrida sprint, é dia de 2 lives. Então, a programação começa com a corrida sprint, 1 da tarde. Na sequência, a gente está aqui com o pódio sprint e depois tem a classificação às 5 horas da tarde. Assim que acabar, estaremos novamente ao vivo com o Q4. E no domingo, a corrida, o GP de Miami, 5 horas da tarde. E assim que acabar, estaremos ao vivo de novo com o pódio. Segunda-feira, às 15h para 7 da noite, fechando com chave de ouro e trazendo toda a repercussão do GP de Miami, o programa reta final ao vivo aqui dos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. E claro, se você quer saber o que esperar do GP de Miami, ontem tivemos o Telemetria com o Rico Penteado, esse chefe de motores da Renault na Fórmula 1, trazendo todas as questões técnicas ali da pista, o Autódromo Internacional de Miami, palco aí dessa sexta etapa da Fórmula 1 2025. É isso, né, Gui? Sexta etapa mesmo. É isso aí, sexta etapa, completando o primeiro quarto da temporada 2025. 24 GPs, esses calendários da Fórmula 1 estão meio malucos. Mais um programa direto do Paddock aqui para vocês, um oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. QR Code para baixar o app na tela e, claro, link também aqui na descrição que redireciona você à loja de aplicativo de sua preferência. Guilherme, muito obrigado pela companhia. Vamos que tem muita coisa pela frente. Vamos nessa, um fim de semana especial, não só com a Fórmula 1, mas com a estreia dos novos carros da Stock. Eu acho que tá todo mundo querendo ver esses SUVs finalmente na pista. É isso aí, Fórmula E em Miami, IndyCar, etapa de Barber, toda a cobertura também no motorsport.com. Então baixa lá o app e, claro, acompanha a gente em todas as redes sociais, que a gente joga conteúdo de YouTube, da Motorsport TV Brasil aqui, e, claro, no nosso site, além de insights e bastidores do Autódromo de Interlagos. Vamos ver o que Eric e Gabriel vai aprontar nesse fim de semana. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.